Por favor, não me machuque, não consigo andar, suplicou a CEO caída no chão. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Um pai solteiro entrou em cena e mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A chuva castigava São Paulo naquela noite de junho, transformando as ruas em pequenos riachos e as calçadas em armadilhas escorregadias. Beatriz Montecruz olhou para o céu escuro com desespero, sentindo gotas geladas misturarem-se com as lágrimas quentes que insistiam em escapar. Seu tornozelo latejava com uma dor aguda, insuportável. O salto quebrado do Scarpin italiano jazia a alguns metros de distância, arrastado pela enxurrada. Droga, droga, droga! Beatriz praguejou baixinho, apoiando as costas contra a parede de tijolos aparentes. Seu blazer branco imaculado agora exibia manchas de água e lama. A saia lápis preta colava-se às suas coxas. Tentou apoiar o pé no chão mais uma vez e gemeu de dor. Por favor, murmurou para o vazio da noite, enquanto abria a bolsa com dedos trêmulos, procurando o celular. A tela apagada a encarou com indiferença. Sem bateria. Beatriz fechou os olhos e respirou fundo, tentando controlar o pânico crescente. Ela que comandava reuniões com dezenas de investidores sem hesitar, que fechava negócios multimilionários com a frieza de quem troca figurinhas, agora se encontrava completamente vulnerável em uma rua desconhecida da Vila Madalena. O som de passos na calçada molhada a fez abrir os olhos abruptamente. Uma figura masculina se aproximava, carregando algo amarelo em seus braços. Beatriz enrijeceu, instintivamente pressionando mais o corpo contra a parede. Por favor, não me machuque, não consigo andar. As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las, com uma fragilidade que ela jamais permitiria em outro contexto. O homem parou a alguns passos de distância, surpreso. A luz do poste iluminou seu rosto. Traços fortes, barba por fazer, olhos castanhos preocupados. Em seus braços, uma garotinha de aproximadamente 5 anos, enrolada em uma capa de chuva amarela, olhava para Beatriz com curiosidade infantil. A moça tá dodói, papai? A menina perguntou, apontando para o tornozelo visivelmente inchado de Beatriz. O homem avaliou a situação rapidamente. Senhora precisa de ajuda? Posso chamar uma ambulância? Não sou senhora. Beatriz respondeu automaticamente, quase uma defesa reflexa dos seus 30 e poucos anos. Então, percebendo o ridículo da situação, deixou escapar um riso nervoso. Me desculpe. Sim, preciso de ajuda. Torci o tornozelo, meu celular está sem bateria e não faço ideia de como voltar para casa. O homem colocou a menina no chão com cuidado, mantendo-a protegida sob um pequeno guarda-chuva que tirou da mochila. Laura, segura o guarda-chuva direitinho, tá bom? Papai vai ajudar a moça. Ele se aproximou de Beatriz cautelosamente, como quem se aproxima de um animal ferido e assustado. Me chamo Rafael Soares, e aquela é minha filha, Laura, ele disse, agachando-se para examinar o tornozelo. Isso parece bem inchado. Consegue mexer os dedos do pé? Beatriz tentou, fazendo uma careta de dor. Um pouco. Acho que não quebrou, mas dói demais. Rafael concordou com a cabeça. Moro a 2 quarteirões daqui. Posso oferecer um telefone, gelo para esse tornozelo e um lugar seco para esperar um táxi ou alguém que venha buscá-la. Beatriz hesitou. A chuva intensificava-se e ela não tinha muitas opções. Avaliou o homem à sua frente, roupas simples, mas limpas, olhar direto, a filha pequena que agora cantarolava alguma música infantil sob o guarda-chuva. Não parecia ameaçador. Não quero incomodar sua família, ela disse, mais por educação do que por convicção. Rafael sorriu pela primeira vez. É só eu e Laura, e não é incômodo nenhum. Aquele sorriso transformou seu rosto, suavizando as linhas de preocupação ao redor dos olhos. Beatriz sentiu algo estranho no peito, uma pequena contração que há muito não experimentava. Papai, a moça bonita vai para nossa casa? Laura perguntou, se aproximando e oferecendo uma mão minúscula para Beatriz. Beatriz olhou para aquela mãozinha estendida, um gesto de confiança pura que ela não merecia.
Não sei se consigo andar até lá, confessou. Posso ajudá-la. Rafael ofereceu, sem qualquer hesitação. Se você permitir. Algo no modo como ele pediu permissão, respeitando seu espaço e sua vulnerabilidade, fez Beatriz relaxar um pouco. Obrigada, ela murmurou, aceitando o braço que ele oferecia. Rafael a ajudou a se levantar, servindo de apoio enquanto ela equilibrava-se precariamente no pé bom. Com um movimento fluido, entregou a mochila para Laura carregar e passou o braço ao redor da cintura de Beatriz. Apoie-se em mim, ele disse, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, um contraste com a chuva fria. Os três formavam um quadro peculiar, enquanto avançavam lentamente pela calçada molhada. Laura à frente, com o guarda-chuva pequeno demais para todos, cantarolando despreocupadamente. Rafael sustentando Beatriz, que mancava a cada passo, e Beatriz, normalmente tão composta e controlada, agora desarrumada e dependente de um estranho. Então, Beatriz... Rafael deixou a pergunta no ar, claramente esperando o sobrenome. Montecruz, Beatriz Montecruz. Ela respondeu, concentrada em não escorregar. Rafael assoviou baixinho. Da Montecruz Investimentos? Vi sua foto na capa da Exame mês passado. Beatriz sentiu o rosto esquentar, não acostumada a ser reconhecida na rua. Sim, sou eu. Mish, e o que a CEO da terceira maior gestora de investimentos do país está fazendo sozinha, na chuva, em uma ruela da Vila Madalena numa terça-feira à noite? Ele perguntou, genuinamente curioso. Beatriz hesitou. Como explicar que estava fugindo? Que depois da reunião com o conselho, onde anunciaram que queriam substituí-la por alguém com mais pulso firme, ela simplesmente não conseguiu enfrentar o motorista, o apartamento vazio, as mensagens de condolências disfarçadas que certamente já pipocavam em seu celular, que pegou um táxi sem destino certo e desceu em um bairro aleatório porque sentiu que ia sufocar dentro do veículo. É uma longa história, ela desconversou. Rafael pareceu entender o recado. Temos tempo. São só 2 quarteirões, mas no seu ritmo atual, podemos levar uns bons 15 minutos. Ele brincou. Apesar de tudo, Beatriz sorriu. Você sempre recolhe executivas feridas na rua? Só às terças, ele respondeu prontamente. Segundas são para médicas, quartas para advogadas e por aí vai. Laura olhou para trás. Papai tá mentindo, moça. Ele só ajuda pessoas quando elas precisam mesmo. Como quando a vovó caiu no banheiro e ele ficou com ela no hospital a noite toda. Rafael corou visivelmente, e Beatriz sentiu uma onda de simpatia por este homem que tentava manter o humor mesmo enquanto era desmascarado pela sinceridade infantil. Sua filha é adorável, Beatriz comentou, e uma delatora implacável, ele acrescentou, trocando um olhar carinhoso com a menina. Enquanto avançavam pela rua, a chuva amainou um pouco. Beatriz notou os detalhes ao seu redor. As casas antigas restauradas, as árvores cujas raízes quebravam o concreto das calçadas, os bares aconchegantes com suas luzes quentes espalhando retângulos de luz na rua escura. Um mundo completamente diferente das coberturas corporativas e restaurantes exclusivos que frequentava. É aqui, Rafael anunciou, parando em frente a um sobrado antigo, pintado em um tom terracota desbotado, com uma pequena escada de pedra levando-a à porta da frente. Beatriz olhou para os degraus com apreensão. Posso te carregar, ele ofereceu, seguindo seu olhar. De jeito nenhum, ela recusou imediatamente, seu orgulho falando mais alto que a dor. Laura largou a mochila no chão coberto e correu a escada acima, tirando uma chave do bolso da capa de chuva. Posso abrir a porta, papai? Já sou grande. Claro, princesa. Cuidado para não derrubar a chave como da última vez. Enquanto a menina lutava com a fechadura, Rafael olhou para Beatriz. Se não posso te carregar, vamos fazer o seguinte, um degrau de cada vez, bem devagar. Se precisar, paramos no meio. A escada nunca pareceu tão desafiadora para Beatriz, acostumada a subir e descer dezenas de degraus diariamente em seu salto 12.
Mas Rafael foi paciente, ajudando-a sem pressa, sustentando boa parte de seu peso sem fazer parecer que ela era um fardo. Quando finalmente chegaram ao topo, Laura já havia conseguido abrir a porta e entrado, deixando um rastro de água pelo corredor. A casa era simples, mas acolhedora. Paredes cobertas de livros e desenhos infantis, um sofá gasto com almofadas coloridas, brinquedos organizados em caixas de madeira e o cheiro inconfundível de café recém-passado. "Bem-vinda à Fortaleza Soares", Rafael disse, ajudando Beatriz a se sentar no sofá. "Não é nenhum apartamento de cobertura na Faria Lima, mas é nosso lar." "Ah, é perfeito", Beatriz respondeu honestamente, sentindo uma estranha nostalgia de algo que nunca teve. Um lugar que realmente parecesse um lar, não apenas um espaço para dormir entre um dia de trabalho e outro. Laura voltou correndo, já sem a capa de chuva, carregando um urso de pelúcia marrom com um olho faltando. "Este é o Dr. Bento. Ele sempre me cuida quando estou dodói", ela explicou, colocando o urso no colo de Beatriz com a seriedade de quem entrega um remédio vital. Beatriz olhou para o brinquedo surrado, sentindo um nó na garganta que não conseguia explicar. "Obrigada, Laura. Tenho certeza que o Dr. Bento vai me ajudar muito." Rafael sorriu ao observar a cena, então desapareceu por um instante, voltando com uma toalha limpa e uma bolsa de gelo improvisada. "Primeiro, vamos cuidar desse tornozelo. Depois você pode usar nosso telefone para chamar alguém." Enquanto ele elevava seu pé com cuidado, colocando-o sobre uma almofada e aplicando o gelo, Beatriz observou o apartamento mais atentamente. Havia plantas por toda parte, samambaias pendendo do teto, cactos alinhados no parapeito das janelas, uma pequena horta de ervas na varanda visível através da porta de vidro. Nas paredes, além dos desenhos de Laura, havia plantas arquitetônicas emolduradas. "Você é arquiteto", ela deduziu. Rafael assentiu. "Especializado em projetos sustentáveis e restauração de prédios históricos. Trabalho principalmente como consultor agora, para poder ter horários mais flexíveis por causa da Laura." "E a mãe dela?", Beatriz perguntou antes que pudesse se conter, imediatamente arrependendo-se da indiscrição. "Desculpe, não é da minha conta." "Não tem problema", Rafael respondeu, ajustando o gelo. "Mariana faleceu há 3 anos. Aneurisma cerebral. Foi bem repentino." "Sinto muito", Beatriz murmurou, genuinamente consternada. "A gente segue em frente", ele disse, com uma força tranquila que Beatriz invejou. "Por ela, principalmente", completou, indicando Laura com um movimento de cabeça. A menina agora estava sentada no tapete, desenhando aplicadamente com canetinhas coloridas. "O que você está desenhando, Laura?", Beatriz perguntou, tentando mudar para um assunto mais leve. A menina levantou o papel, exibindo 3 figuras de palito, sob o que parecia ser uma chuva de traços azuis. "Somos nós. Eu, papai e você, na chuva. Vou escrever seu nome quando você me disser como se soletra." Beatriz sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma parede, uma defesa erguida há tanto tempo que já fazia parte de sua estrutura. Como aquela criança, que mal a conhecia, já a incluía em seu mundo com tanta facilidade. "Beatriz", ela soletrou lentamente, observando Laura copiar cada letra com a língua para fora, em concentração absoluta. Rafael voltou da cozinha com uma caneca fumegante. "Não é nenhum expresso italiano, mas o café é bom, forte e sem açúcar, presumo." Beatriz aceitou a caneca, surpresa. "Como adivinhou?", ele deu de ombros, sentando-se na poltrona oposta. "Impressão. Você parece o tipo de pessoa que enfrenta as coisas diretamente, sem adoçar." Por algum motivo, aquele comentário casual a deixou desconfortável, como se ele pudesse enxergar além da fachada cuidadosamente construída que ela apresentava ao mundo. "Você não faz ideia", ela murmurou, soprando o café quente antes de tomar um gole. Era realmente bom, encorpado e aromático. Muito melhor que o café gourmet por quilo que sua assistente comprava para o escritório. O silêncio que se seguiu não era desconfortável.
O apartamento era preenchido pelo som suave da chuva nas janelas, do lápis de Laura no papel e do ocasional passar de páginas quando Rafael pegou um livro da mesa lateral e começou a folheá-lo distraidamente. Foi naquele momento, sentada no sofá gasto de um estranho, com uma bolsa de ervilhas congeladas no tornozelo, um urso de pelúcia caolho no colo e uma caneca de café nas mãos, que Beatriz percebeu. Não se sentia tão em paz há anos. O telefone fixo tocou 3 vezes antes que a secretária eletrônica atendesse. Beatriz revirou os olhos ao ouvir a voz estridente de Mônica, sua assistente. Atualmente não posso atender, mas deixe seu recado após o sinal. Se for urgente, ligue para minha assistente no número... Rafael, sentado na poltrona com um caderno de desenho no colo, ergueu as sobrancelhas. Você tem uma assistente para sua secretária eletrônica? É complicado, Beatriz respondeu, sentindo-se repentinamente constrangida pela ostentação de sua vida. Aguardou o bip e então falou. Mônica, sou eu. Tive um pequeno acidente. Estou bem, mas vou precisar remarcar os compromissos de amanhã de manhã. Me ligue assim que ouvir isso. Desligou rapidamente, antes que pudesse se render ao impulso de mencionar o conselho, de perguntar se já estava sendo substituída, se seu mundo já estava desmoronando oficialmente. Amanhã é dia de reunião, né? Laura perguntou, ainda concentrada em seu desenho. Meu pai também tem reuniões, mas ele faz chamada de vídeo para não precisar sair e me deixar com a vovó. É diferente, Laura. Rafael explicou pacientemente. A Beatriz é CEO de uma empresa grande. Ela precisa estar lá pessoalmente. Beatriz sentiu um desconforto que não tinha nada a ver com seu tornozelo. Na verdade, talvez nem tão grande assim por muito mais tempo, murmurou, surpresa com sua própria honestidade. Rafael a olhou com interesse. Problemas no paraíso corporativo? Podemos dizer que sim. Ela respondeu, passando a mão pelo cabelo ainda úmido. O conselho acha que precisa de alguém com mais... Como eles disseram mesmo? Ah, sim. Pulso firme para navegar as águas turbulentas do mercado atual. Mas você não tem pulso firme? Laura perguntou, levantando a cabeça de seu desenho. Beatriz sorriu tristemente. Aparentemente, não o suficiente. Bobagem! A menina declarou com a simplicidade e convicção que só uma criança poderia ter. Você parece forte para mim, e bonita como a princesa Elsa. Obrigada, Laura. Beatriz sentiu um calor no peito que há tempos não experimentava. Mas no mundo dos negócios, às vezes ser forte e competente não basta. Rafael fechou seu caderno e olhou para ela com seriedade. Deixe-me adivinhar. Eles querem alguém mais agressivo? Mais masculino? O modo como ele disse a palavra, com uma certa reprovação subjacente, fez Beatriz se sentir compreendida de uma forma que nenhum de seus colegas de trabalho jamais havia conseguido. Estou no comando há 5 anos. Transformei uma empresa à beira da falência na 3ª maior gestora de investimentos do país, ela disse, sentindo a raiva finalmente emergir. Sobrevivi à pandemia sem demitir um único funcionário. Mantive o crescimento durante a recessão. Abri 2 filiais internacionais e ainda assim, eles querem alguém com cromossomo Ictus para o cargo, Rafael completou. Não posso afirmar com certeza diplomática. Anos de treinamento em comunicação corporal. Falando então, após uma pausa. Mas provavelmente, Rafael, indignado em solidariedade. É revoltante. Num país onde apenas 13% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres, Beatriz inclinou a cabeça, surpresa. Como você sabe dessa estatística? Ele deu de ombros. Sou um pai solo criando uma menina. Me interesso por questões de gênero. Leio bastante sobre o assunto. Quero que Laura cresça sabendo que pode conquistar qualquer coisa que quiser. Aquele homem continuava a surpreendê-la. Um arquiteto viúvo, criando uma filha sozinho que lia sobre desigualdade de gênero e resgatava executivas machucadas na chuva. Parecia bom demais para ser real. Então, ela disse, mudando de assunto, você mora neste bairro há muito tempo? Desde que me formei há 15 anos.
Este apartamento era um ateliê de esculturas que eu ajudei a restaurar durante a faculdade. Quando o dono decidiu se mudar para Portugal, ele me ofereceu por um preço quase simbólico. Beatriz olhou ao redor com outros olhos, notando os detalhes arquitetônicos. O teto alto, as janelas amplas, as vigas de madeira aparentes. Você fez um belo trabalho, ela comentou honestamente. Tem personalidade. Rafael sorriu. O oposto dos apartamentos padronizados que as construtoras vendem como alto padrão, não é? Beatriz pensou em sua cobertura na Faria Lima. Decoração minimalista, tons de cinza e branco, mobília de design assinada que ela mal usava. Um lugar para dormir, não para viver. Completamente diferente, concordou. Laura se aproximou, estendendo seu desenho finalizado. Terminei. Olha, Bia, somos nós. Beatriz aceitou o papel, tocada pelo diminutivo espontâneo. Ninguém a chamava de Bia desde a faculdade. O desenho mostrava 3 figuras de palito de mãos dadas. A do meio, claramente Rafael mais alta. À esquerda, Laura com seu casaco amarelo. E à direita, ela própria, com o que parecia ser um tornozelo gigante roxo. Está incrível, Laura. Você tem muito talento, ela disse sinceramente. Papai também desenha, Laura informou, apontando para o caderno de Rafael. Ele desenha casas e prédios muito bonitos. Posso ver? Beatriz perguntou, genuinamente interessada. Rafael pareceu hesitar por um momento, então entregou o caderno. São só esboços preliminares para um projeto. Beatriz folheou as páginas com cuidado, impressionada. Os desenhos eram detalhados e precisos, mostrando um edifício que se integrava perfeitamente à vegetação ao seu redor, com terraços verdes em vários níveis e uma fachada que parecia mudar conforme o ângulo. Isso é incrível, Rafael. Que projeto é esse? Uma proposta para a revitalização do antigo Cine Bexiga. A ideia é transformá-lo em um centro cultural sustentável que preserve a arquitetura original, mas incorpore tecnologias verdes. Cada andar seria autossuficiente em energia e água. Ela continuou examinando os desenhos, parando em uma seção que mostrava um complexo sistema de captação de água da chuva e painéis solares camuflados no design original. Isso é revolucionário, comentou. Você já apresentou para a Secretaria de Cultura? Rafael deu uma risada curta, sem humor. Nem cheguei perto. Estamos falando da cidade de São Paulo. Para conseguir uma audiência, eu precisaria de contatos que não tenho, ou dinheiro para... Ele parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Beatriz levantou os olhos do caderno. Para subornar alguém? Ele fez uma careta. Eu não diria tão explicitamente, mas sim, basicamente isso. Laura, que brincava com o controle remoto da televisão, anunciou. Hora do banho, papai. Já são 8 horas. Rafael consultou o relógio e assentiu. Verdade, princesa. Vá ligando o chuveiro que já vou te ajudar. A menina correu para o banheiro, deixando os adultos sozinhos. Desculpe ter que interromper, ele disse, mas a rotina é sagrada. Se eu quebro uma vez, vira um caos por semanas. Beatriz sorriu. Entendo perfeitamente. Gerenciamento eficiente do tempo é crucial para qualquer operação. Rafael levantou uma sobrancelha, divertido. Você realmente fala assim o tempo todo, ou é só o modo CEO que não desliga? Beatriz sentiu o rosto esquentar. Desculpe, deformação profissional. Não precisa se desculpar, ele disse, levantando-se. Só estou brincando. Fique à vontade para chamar um táxi ou alguém para buscá-la. Vou dar um banho rápido na Laura e já volto. Quando ele saiu, Beatriz pegou seu celular, agora conectado ao carregador que Rafael havia emprestado. Dezenas de notificações pipocavam na tela, e-mails, mensagens, chamadas perdidas. Seu instinto foi abrir tudo imediatamente, mas algo a deteve. Ela colocou o telefone de lado e pegou novamente o caderno de desenhos de Rafael, estudando com mais atenção os detalhes do projeto. Era realmente excepcional, inovador, mas respeitoso com a história do lugar. Ambicioso, mas tecnicamente viável.
Do banheiro vinham os sons de risadas e água corrente. Beatriz se pegou sorrindo ao imaginar a cena. Rafael ajudando Laura a se lavar, provavelmente inventando alguma história para tornar o banho mais divertido. Uma normalidade tão distante de sua própria vida. Seu celular vibrou com uma chamada. Era Gustavo, seu ex-marido. Provavelmente Mônica o havia contatado ao não conseguir falar com ela. Beatriz hesitou, então rejeitou a chamada. Após quase 20 minutos, Rafael retornou à sala, com Laura já de pijama, cabelos úmidos e cheirando a shampoo infantil. "Boa noite, Bia!" A menina exclamou, correndo para dar-lhe um abraço espontâneo que quase derrubou o Dr. Bento do sofá. Beatriz, pega de surpresa, retribuiu o abraço desajeitadamente. "Boa noite, Laura. Obrigada pelo seu desenho. Você vai ficar para dormir?" Laura perguntou esperançosamente. Rafael interveio. "Laura, a Beatriz precisa ir para casa dela. Ela tem trabalho amanhã, lembra?" A menina fez beiço. "Mas está chovendo ainda, e o tornozelo dela tá dodói. Eu já chamei um táxi." Beatriz informou, mostrando o aplicativo no celular. "Chega em 10 minutos. "Ah", Laura disse, claramente desapontada. "Mas você vai voltar, né? Pra gente terminar o desenho da família?" Família. A palavra atingiu Beatriz como um soco no estômago. "Laura, hora de escovar os dentes", Rafael disse, salvando Beatriz de responder. "Depois você pode escolher um livro para a hora da história." A menina obedeceu, não sem antes dar outro abraço em Beatriz e sussurrar: "Volta, tá?" Quando Laura saiu, um silêncio ligeiramente constrangedor se instalou entre os adultos. "Desculpe por isso", Rafael finalmente disse. "Crianças formam apegos rapidamente." "Não precisa se desculpar", Beatriz respondeu. "Ela é adorável. Ela não convive muito com mulheres além da minha mãe. Acho que sentiu uma conexão com você." Beatriz não soube o que dizer. Ela, que negociava contratos de milhões sem titubear, agora se sentia completamente desarmada pela simples menção de uma conexão emocional. "Seu projeto", ela disse mudando de assunto, "para o Cine Bexiga é realmente notável." O rosto de Rafael se iluminou. "Obrigado. É um sonho antigo, para ser honesto. Aquele lugar tem um potencial incrível. Conheço algumas pessoas na Secretaria de Cultura", Beatriz se ouviu dizendo. "Talvez eu pudesse..." O olhar dele endureceu sutilmente. "Não precisa. Não mostrei o projeto para conseguir favores ou contatos. Eu não quis insinuar isso", ela se apressou em esclarecer. "É só que seria um desperdício esse trabalho ficar engavetado, quando poderia realmente fazer diferença." Rafael pareceu ponderar por um momento. Então assentiu. "Desculpe. Sou um pouco defensivo quando se trata dos meus projetos. Passei tempo demais vendo ideias serem rejeitadas por razões políticas ou burocráticas." O celular de Beatriz vibrou, indicando a aproximação do táxi. Ela tentou se levantar, mas fez uma careta ao apoiar o pé. "Deixe que eu te ajudo", Rafael disse, oferecendo o braço como apoio. Enquanto descia cuidadosamente as escadas, apoiada nele, Beatriz percebeu algo perturbador. Não queria ir embora. A ideia de voltar para seu apartamento vazio, para as mensagens acumuladas e a realidade de sua possível demissão iminente parecia quase insuportável depois das poucas horas de calma que havia experimentado naquele sobrado simples. "Obrigada por tudo", ela disse quando chegaram à calçada, onde o táxi já esperava. "Você e Laura foram muito gentis." "Foi um prazer", Rafael respondeu. Então, parecendo tomar coragem, "Olha, sei que somos praticamente estranhos, mas se precisar conversar sobre o conselho ou qualquer outra coisa, bom, você tem meu endereço." Beatriz sorriu, sentindo algo despertar dentro dela. Uma sensação quase esquecida de possibilidade de que nem tudo estava definido e controlado em sua vida. "Tenho seu endereço", confirmou, "mas não seu telefone." Rafael pareceu surpreso por um momento, então sorriu e tirou uma caneta do bolso, escrevendo seu número nas costas de um cartão de visita que pegou na carteira.
para emergências envolvendo tornozelos torcidos, conselhos corporativos hostis ou crises existenciais. Ele brincou, entregando-lhe o cartão. Beatriz aceitou, seus dedos roçando os dele por um instante a mais que o necessário. Boa noite, Rafael. Boa noite, Beatriz. Ela entrou no táxi com alguma dificuldade, deu seu endereço ao motorista e se permitiu olhar para trás uma última vez. Rafael ainda estava lá, parado na calçada, observando o carro se afastar na noite chuvosa de São Paulo. 3 dias se passaram sem que Beatriz encontrasse coragem para usar o número no cartão. 3 dias de reuniões tensas, olhares enviesados nos corredores da Montecruz Investimentos e conversas que silenciavam quando ela entrava nas salas. O conselho havia adiado a decisão final, mas o desfecho parecia inevitável. Sentada em sua mesa de vidro no 28º andar, Beatriz contemplava a paisagem urbana de São Paulo enquanto girava distraidamente o cartão entre os dedos. Do outro lado da porta de madeira escura, sua assistente atendia telefonemas e reorganizava sua agenda cada vez mais vazia. A mensagem era clara. Já estavam redistribuindo suas funções. Seu tornozelo ainda doía um pouco, mas o inchaço havia diminuído consideravelmente. Não era isso que a impedia de ligar para Rafael. Era algo mais profundo, mais assustador que qualquer crise corporativa que já havia enfrentado. Vulnerabilidade. O intercomunicador tocou. Doutora Montecruz, seu ex-marido está na linha 2. Beatriz suspirou. Obrigada, Mônica, pode transferir. Ela apertou o botão do telefone. Olá, Gustavo. Bea, finalmente! A voz familiar soou aliviada. Estou tentando falar com você há dias. Ouvi sobre o conselho, é verdade? Gustavo Almeida, cirurgião cardíaco renomado e ex-marido atencioso, sempre bem informado sobre tudo, inclusive sobre a vida que não compartilhavam mais há quase 2 anos. As notícias correm rápido, ela comentou, evitando responder diretamente. Chega a ser insultuoso o que estão fazendo. Ele continuou. Depois de tudo que você construiu na empresa, Ricardo Montecruz deve estar se revirando no túmulo. A menção ao seu falecido pai fez Beatriz apertar o telefone com mais força. Não é definitivo ainda. Escute, estou organizando um jantar no sábado. Muitos dos antigos amigos do seu pai estarão lá. Pessoas influentes, Bea. Pessoas que podem fazer o conselho repensar essa loucura. Ela fechou os olhos. Típico de Gustavo, sempre querendo resolver tudo, mobilizar contatos, puxar cordas invisíveis. Durante o casamento, essa atitude a fazia se sentir protegida. Agora, só a fazia sentir-se diminuída. Agradeço a intenção, Gustavo, mas prefiro resolver isso sozinha. Não seja orgulhosa, Beatriz. Você sabe como esse mundo funciona. É tudo sobre quem você conhece, quem deve favores a quem. Como vai, Luciana? Ela perguntou abruptamente, mudando de assunto. Um breve silêncio. Está bem, ainda organizando aquela exposição de arte contemporânea. Luciana, a curadora de arte 28 anos mais jovem que Gustavo, com quem ele havia começado a se relacionar 3 meses antes de pedir o divórcio. Beatriz não a odiava. De certa forma, até era grata. O fim do casamento havia sido como o despertar de um longo entorpecimento. Mande lembranças minhas, ela disse, sem ironia. Gustavo, preciso desligar. Tenho uma reunião. Pense no jantar, Bea, por favor. Sábado, às 8. Vou pensar. Obrigada. Ela desligou e ficou olhando para o telefone por alguns segundos. Então, como se tomada por um impulso incontrolável, pegou o celular e digitou a mensagem antes que pudesse se arrepender. Oi, Rafael. É a Beatriz Montecruz, a executiva do tornozelo torcido. Queria agradecer novamente pela ajuda outro dia. Como vocês estão? Enviou e imediatamente colocou o celular de tela para baixo, como se isso pudesse impedir uma resposta imediata ou, pior, a ausência dela. Voltou sua atenção para o laptop, onde um e-mail de Eduardo Menezes, presidente do conselho, piscava insistentemente. Respirou fundo e abriu.
Prezada doutora Montecruz, confirmo nossa reunião extraordinária amanhã às 14 horas. Solicito que prepare uma apresentação sobre os últimos 5 anos de sua gestão e suas projeções para o futuro da empresa. Cordialmente, Eduardo Menezes. Uma última chance. Ou talvez apenas um ritual de execução mais elaborado. De qualquer forma, ela não iria embora sem lutar. O celular vibrou. Beatriz sentiu um friozinho na barriga ao virá-lo. Beatriz, que surpresa boa! Estamos ótimos. Laura não para de falar da moça bonita do tornozelo machucado. Como está se sentindo? Ela se pegou sorrindo para a tela. A resposta veio naturalmente. Melhor, obrigada. O tornozelo está quase bom, mas a situação no trabalho... Bem, digamos que já tive dias melhores. 3 pontos piscaram, indicando que ele estava digitando. Depois de alguns segundos, sinto muito ouvir isso. Se precisar espairecer, Laura e eu vamos levar Otto para passear no Parque do Povo amanhã, depois da escola dela. Por volta das 4, você seria bem-vinda para se juntar a nós. Otto, nosso cachorro, um vira-lata muito filosófico. Beatriz sorriu novamente. Um passeio no parque era tão distante de seu mundo habitual quanto possível. Perfeito. Adoraria. Nos vemos amanhã, então. Obrigada pelo convite. Ela colocou o celular de lado, sentindo-se estranhamente leve. Abriu o arquivo de sua apresentação e começou a trabalhar com renovada energia. Se o conselho queria uma demonstração de sua competência, eles teriam a melhor apresentação que já viram. O parque estava surpreendentemente cheio para uma quinta-feira à tarde. Mães com carrinhos de bebê, idosos jogando xadrez nas mesas de concreto, jovens praticando yoga na grama, executivos aproveitando o fim do expediente para correr antes de voltar para casa. Beatriz se sentia deslocada em seu terninho azul marinho e sapatos baixos, uma concessão ao tornozelo ainda sensível. Havia saído da reunião com o conselho diretamente para o parque, sem tempo para passar em casa e trocar de roupa. A reunião tinha sido peculiar. O conselho escutou atentamente sua apresentação, fez perguntas pertinentes, discutiu alguns pontos, mas não houve decisão final. Precisamos de mais alguns dias para avaliar todas as opções, foi o que Eduardo disse ao encerrar. Agora, parada perto do lago artificial, Beatriz escaneava o parque procurando por Rafael e Laura. Consultou o relógio. 16:12. Talvez tivessem desistido. Um latido alegre a fez virar-se. Um cachorro de porte médio, pelo dourado e orelhas caídas, corria em sua direção, puxando pela coleira uma Laura muito animada. «Bia!» A menina gritou ao reconhecê-la, acenando freneticamente. Rafael vinha logo atrás, carregando uma mochila e o que parecia ser uma pipa colorida. Ele sorriu ao vê-la e Beatriz sentiu aquela mesma contração estranha no peito. «Você veio mesmo», ele disse quando se aproximou. «Disse que viria». Ela respondeu simplesmente. Laura chegou ofegante, com o cachorro pulando animadamente ao seu lado. «Otto, senta. Olha, Bia, esse é o Otto. Ele é muito inteligente e sabe dar a patinha. Mostra para ela, Otto». O cachorro, obviamente mais interessado em cheirar os sapatos de Beatriz do que em demonstrar truques, ignorou completamente o comando. «Ele é tímido com pessoas novas», Laura explicou, como se fosse uma especialista em comportamento canino. «Mas depois ele vai gostar muito de você, igual eu». Beatriz se agachou, ficando na altura da menina. «Estou honrada que você goste de mim, Laura. A gente vai soltar pipa!» Laura anunciou entusiasticamente, apontando para o objeto nas mãos do pai. «Você sabe soltar pipa, Bia?» «Na verdade, não. Nunca soltei uma». Os olhos de Laura se arregalaram, como se Beatriz tivesse confessado nunca ter provado chocolate. «Nunca? Mas é muito legal. Papai vai te ensinar, né, pai?» Rafael assentiu. «Será uma honra introduzir a doutora Montecruz à nobre arte da pipologia. É só Beatriz», ela corrigiu automaticamente. «Ou Bia», acrescentou, corando ligeiramente. Eles caminharam até um espaço mais aberto do parque.
Laura corria à frente com Otto, que parecia considerar cada árvore, banco e poste como algo extraordinário que merecia total atenção. Como foi a reunião? Rafael perguntou enquanto andavam. Inconclusiva, ela respondeu. O que pode ser bom ou ruim? Estou tentando não pensar nisso por algumas horas. Decisão sábia. E você? Como vai o projeto do Cine Bexiga? Rafael deu de ombros. Parado, como sempre. Mas recebi uma proposta para restaurar uma antiga fábrica de tecidos na Moca. O novo dono quer transformá-la em um espaço de coworking e residências. Parece interessante. É pão e manteiga. Paga as contas enquanto espera uma chance para os projetos que realmente importam. Chegaram a um espaço amplo, onde outras famílias também soltavam pipas, aproveitando a brisa constante daquela tarde. Rafael começou a montar a pipa, uma construção colorida em formato de borboleta. Seus dedos trabalhavam com a destreza de quem conhecia bem aquele ritual. Papai fez essa pipa, Laura informou orgulhosamente. Ele faz as melhores pipas do mundo todo. É mesmo? Beatriz perguntou, genuinamente impressionada com a complexidade do brinquedo. Hobby antigo, Rafael explicou. Comecei a fazer pipas quando tinha mais ou menos a idade de Laura. Meu pai me ensinou. Havia algo tão simples e profundo nessa continuidade entre gerações que Beatriz sentiu uma pontada de inveja. Seu próprio pai nunca tivera tempo para brincadeiras. Ricardo Montecruz estava sempre ocupado demais construindo seu império financeiro para se preocupar com coisas tão triviais quanto ensinar a filha a soltar pipa. Pronto, Rafael anunciou, segurando a pipa montada. Lição número 1. Segurar a linha corretamente. Ele se posicionou atrás de Beatriz, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo e o cheiro suave de sua colônia. Suas mãos cobriram as dela, guiando-as para a posição correta no carretel de linha. Você precisa sentir a tensão, ele explicou, sua voz perto do ouvido dela. Não pode estar nem muito solta, nem muito apertada. É um equilíbrio constante entre liberdade e controle. Beatriz sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a brisa do parque. Agora, ele continuou, quando eu disser, você vai soltar um pouco de linha, bem devagar, entendeu? Ela assentiu, subitamente incapaz de falar. Laura observava atentamente, segurando a coleira de Otto, que finalmente havia se cansado o suficiente para deitar na grama. Rafael ergueu a pipa, esperando uma rajada de vento. Agora! Ele comandou, e Beatriz soltou um pouco de linha enquanto ele lançava a pipa para o alto. A borboleta colorida subiu graciosamente, pega pela corrente de ar. Rafael se afastou, deixando Beatriz segurar a linha sozinha. Isso, você está fazendo corretamente, ele encorajou quando ela começou a soltar mais linha, permitindo que a pipa subisse mais alto. É fácil, ela disse, surpresa com a própria habilidade. Lição número 2, Rafael continuou. Os movimentos sutis são os mais importantes. Nada de puxões bruscos. Beatriz manipulou a linha conforme as instruções, observando fascinada como pequenos ajustes mudavam completamente o comportamento da pipa no ar. É como liderança, ela comentou, fazendo uma conexão súbita. Os melhores resultados vêm de ajustes sutis, não de comandos agressivos. Rafael sorriu. Exatamente, e é preciso estar atento às mudanças no vento, no mercado. Ela continuou o paralelo. Na vida, ele concluiu. Laura puxou a manga da camisa de Beatriz. Posso tentar agora, Bia, por favor? Claro, Laura. Beatriz entregou o carretel cuidadosamente para a menina, que o segurou com determinação. Olha, papai, estou conseguindo. Está indo muito bem, princesa. Rafael elogiou, ajustando levemente a posição das mãos da filha. Beatriz deu um passo para trás, observando pai e filha. Havia algo de mágico na cena. A menina concentrada, o pai atento, a pipa dançando no céu azul. Um quadro de normalidade e felicidade tão simples que chegava a doer. Ele fala de você, Rafael disse de repente, aproximando-se de Beatriz enquanto Laura continuava entretida com a pipa. Quem? Otto.
Ele apontou para o cachorro, que agora olhava para Beatriz com curiosidade. Ele está avaliando se você é confiável. E qual é o veredito dele? Ela perguntou, entrando na brincadeira. Ainda não decidiu, mas está inclinado a te dar uma chance. Seus olhos se encontraram, e Beatriz percebeu que não estavam mais falando do cachorro. Generoso da parte dele, ela respondeu, sustentando o olhar. Bia, olha! Laura gritou, interrompendo o momento. A pipa fazia círculos no céu enquanto a menina controlava a linha com surpreendente destreza para sua idade. Incrível, Laura. Você é muito talentosa, Beatriz elogiou, genuinamente impressionada. Igual meu papai, a menina respondeu orgulhosa. Um dia vou ser arquiteta também e construir casas para todo mundo que precisa. Rafael sorriu, claramente emocionado com a declaração da filha. É mesmo? Sim, e a Bia pode ser minha sócia e cuidar do dinheiro, porque ela é boa nisso, né? Beatriz riu, encantada com a simplicidade com que crianças planejam o futuro. Seria uma honra ser sua sócia, Laura. Otto se levantou repentinamente, latindo para algo na distância. Rafael seguiu o olhar do cachorro e franziu a testa. Tem alguém acenando para você, Beatriz. Beatriz virou-se na direção indicada por Rafael e sentiu seu estômago afundar. Mônica, sua assistente, caminhava apressadamente pelo gramado, equilibrando-se precariamente sobre saltos finos com uma expressão de urgência no rosto. É minha assistente, Beatriz murmurou para Rafael, tentando esconder seu desapontamento pela interrupção. Mônica chegou ofegante, ignorando completamente Rafael e Laura. Doutora Montecruz, desculpe interromper, mas é uma emergência. O Sr. Tanaka está ao telefone. Ele está na videoconferência com Tóquio e exige falar com a senhora imediatamente. Hiroshi Tanaka, o investidor japonês cujo aporte de capital havia sido fundamental para a internacionalização da Montecruz Investimentos. Um homem que não aceitava depois como resposta. Não poderia esperar até amanhã? Beatriz perguntou, já sabendo a resposta. Mônica balançou a cabeça. Ele está ameaçando retirar o investimento se não falar com a senhora agora. Algo sobre rumores de instabilidade na liderança da empresa. Rafael, que segurava a pipa enquanto Laura acariciava Otto, manteve uma expressão neutra, mas Beatriz percebeu que ele estava conectando os pontos. Preciso ir, ela disse para ele, sentindo-se dividida entre dois mundos que pareciam incompatíveis. Eu entendo, Rafael respondeu. Não havia ressentimento em sua voz, apenas uma certa resignação. Laura, porém, não aceitou tão facilmente. Mas a gente mal começou a brincar. Você disse que ia ficar. Laura, Rafael a repreendeu gentilmente. Desculpe, Laura. Beatriz se abaixou para ficar na altura da menina. É um assunto de trabalho muito importante. Prometo que compensarei outro dia. Promete mesmo? A menina perguntou, seus olhos enormes fixos nos de Beatriz. Prometo. Doutora, o carro está esperando. Mônica interrompeu, claramente impaciente. Obrigada, Mônica. Já estou indo. Beatriz se levantou, sentindo-se desconfortável com o modo como os dois mundos colidiam. O contraste era gritante. Mônica em seu terninho impecável, com sua postura profissional e eficiente. Rafael e Laura, descontraídos com suas roupas casuais, uma pipa colorida e um cachorro vira-lata. Foi bom te ver, Rafael, ela disse, estendendo a mão formalmente, como se tivessem acabado de concluir uma reunião de negócios. Ele aceitou o aperto de mão, segurando-a um segundo a mais que o necessário. Igualmente, Beatriz. Havia algo em seus olhos, não exatamente desapontamento, mas uma compreensão resignada que a fez sentir-se ainda pior. Tchau, Bia, Laura disse, abraçando-a rapidamente antes que ela pudesse reagir. Não esquece a promessa. Não vou esquecer, Beatriz garantiu, retribuindo desajeitadamente o abraço. Ela se afastou com Mônica, que imediatamente começou a atualizar-lhe sobre a situação, falando rapidamente sobre pontos percentuais, cláusulas contratuais e impactos no mercado. Beatriz assentia, processando as informações,
mas uma parte de sua mente permanecia no gramado do parque, com a pipa dançando no céu. Quando entraram no carro executivo que aguardava na entrada do parque, Mônica finalmente parou de falar e olhou curiosamente para Beatriz. Quem eram aqueles? Amigos. Beatriz respondeu simplesmente. Mônica ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa. Em 5 anos trabalhando juntas, a assistente provavelmente nunca tinha ouvido Beatriz usar essa palavra para descrever alguém. E quanto tempo temos antes da ligação com Tanaka? Beatriz perguntou, retornando ao modo executivo. 20 minutos, tempo suficiente para chegarmos ao escritório. Beatriz assentiu, olhando pela janela enquanto o carro se afastava do parque. Por um instante, pensou ter visto a pipa de borboleta flutuando acima das árvores. Talvez fosse apenas sua imaginação. Eram quase 23 quando Beatriz finalmente chegou ao seu apartamento. A videoconferência com Tanaka havia se transformado em uma maratona de 4 horas, envolvendo advogados de 3 continentes e uma renegociação tensa dos termos de investimento. Ao final, ela havia conseguido manter o capital japonês na empresa, pelo menos por enquanto. Exausta, largou a bolsa e os sapatos na entrada e caminhou até a ampla sala de estar. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do piso ao teto, criando reflexos na mesa de jantar de vidro que nunca havia sido usada para uma refeição real. Foi até o bar e serviu-se de uma dose de uísque. O líquido âmbar queimou sua garganta, uma sensação reconfortante e familiar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Eduardo Menezes. Excelente trabalho com Tanaka. Discutiremos seu futuro na empresa amanhã, 10 horas, meu escritório. Ela não respondeu. Em vez disso, percorreu a galeria de fotos até encontrar a que havia tirado secretamente no parque. Laura sorrindo enquanto segurava a pipa, com Rafael ao seu lado, ajustando a posição de suas mãozinhas no carretel de linha. Sem pensar muito, enviou a foto para Rafael com uma mensagem simples. Desculpe pela saída abrupta. Dia complicado. Espero não ter decepcionado muito a Laura. A resposta veio quase imediatamente. Ela entende mais do que você imagina. Conseguiu resolver seu problema? Beatriz sorriu para a tela. Por enquanto, amanhã é outro dia. 3 pontos piscando então. Laura pergunta quando você vai cumprir sua promessa. Aparentemente há planos para um piquenique, um passeio de bicicleta e uma sessão de desenho, não necessariamente nessa ordem. Beatriz riu, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Diga a ela que estou à disposição da minha sócia. Tenho uma reunião importante amanhã de manhã, mas depois disso, bem, pode ser que minha agenda fique surpreendentemente livre. Ela enviou a mensagem e ficou olhando para a tela, aguardando a resposta. Em vez disso, seu telefone começou a tocar. Era Rafael. Alô? Ela atendeu surpresa. Desculpe ligar assim. A voz dele soou através do aparelho, mas achei que seria mais fácil conversar. Tudo bem, ela respondeu caminhando até a janela. Laura já está dormindo? Sim, há horas. Tenho o privilégio de uma filha que dorme às 8 e acorda com os passarinhos. Deve ser bom. Ela comentou, imaginando a rotina deles. Tem suas vantagens. Ele concordou. Houve uma breve pausa. Beatriz, sobre amanhã. Você mencionou uma reunião importante. É sobre o conselho? Sim, ela suspirou. Provavelmente vão me comunicar oficialmente a decisão de me substituir. E como você está se sentindo com isso? A pergunta a pegou de surpresa. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Genuinamente preocupado, sem o menor traço de pena ou condescendência. Honestamente, não sei, ela admitiu. Uma parte de mim está furiosa. Construí aquela empresa, Rafael. Sacrifiquei tudo por ela. Meu casamento, a possibilidade de ter filhos, qualquer semblante de vida pessoal. E agora, sua voz falhou. E agora eles acham que podem simplesmente te descartar. Ele completou compreensivo. Exatamente. Ela tomou outro gole de uísque. Mas outra parte de mim, não sei. Talvez seja um sinal, uma oportunidade. Para quê? Para descobrir quem é Beatriz Montecruz sem a empresa,
Se é que existe alguém. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de entendimento. Existe, Rafael finalmente disse, com uma certeza que a emocionou. Laura viu. Otto também, embora ele seja um tanto crítico no início. Beatriz riu, enxugando uma lágrima que nem percebera ter escapado. Fico feliz que vocês tenham essa certeza. Olha, ele continuou, não quero parecer insensível, mas talvez, independentemente do que aconteça amanhã, você pudesse passar aqui depois. Laura tem aula só até o meio-dia às sextas. Poderíamos almoçar juntos. Ela ficaria radiante. Eu gostaria muito, Beatriz respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Ótimo. E Beatriz? Sim? O que quer que eles decidam amanhã, lembre-se, você vale muito mais do que o cargo que ocupa. As palavras a atingiram como uma revelação. Tão simples, tão óbvias, e ainda assim tão profundas. Quando foi a última vez que alguém a vira como pessoa, não como a CEO da Monte Cruz Investimentos? Obrigada, Rafael, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Até amanhã, então? Até amanhã. Depois de desligar, Beatriz permaneceu à janela por um longo tempo, observando a cidade. São Paulo nunca dormia, assim como ela raramente o fazia. Luzes, movimento, ambição constante. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu imaginar uma vida diferente. Uma vida com espaço para pipas coloridas, passeios no parque e almoços de sexta-feira. Uma vida onde ela não fosse apenas uma função, mas uma pessoa completa. Seu celular vibrou com uma última mensagem de Rafael. E não se preocupe com a reunião. Seja qual for o resultado, você ainda terá que cumprir sua promessa com Laura. Ela já separou todos os lápis de cor para o projeto da firma de arquitetura e dinheiro de vocês. Beatriz sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava havia muito tempo. Fosse qual fosse o veredito do conselho amanhã, algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. Ela respondeu, diga a ela que trarei minhas melhores ideias de negócios. Boa noite, Rafael. Boa noite, Bia. A sala de reuniões da Monte Cruz Investimentos estava silenciosa quando Beatriz entrou na manhã seguinte. Os 7 membros do conselho já estavam sentados ao redor da mesa oval, expressões cuidadosamente neutras. Eduardo Menezes, um homem de 60 e poucos anos que havia sido amigo de seu pai, levantou-se para recebê-la. Beatriz, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ela tomou seu lugar na cabeceira da mesa, como sempre fazia. O lugar que seu pai ocupara por décadas antes dela. A pasta com o brasão da empresa estava fechada à sua frente. Antes de começarmos, Eduardo continuou, gostaria de expressar, em nome de todo o conselho, nossa admiração pelo modo como você conduziu a situação com Tanaka ontem. Foi impressionante. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. Beatriz manteve o rosto impassível. E foi exatamente esse tipo de liderança que nos fez reconsiderar nossa posição. Eduardo prosseguiu, abrindo sua pasta. Beatriz piscou, incerta se havia entendido corretamente. Reconsiderar? Eduardo assentiu. Após extensa deliberação, este conselho decidiu por unanimidade manter Beatriz Montecruz como CEO da Monte Cruz Investimentos, com um novo contrato de 5 anos. Ela olhou ao redor da mesa, observando os rostos dos conselheiros. Alguns sorriam abertamente, outros mantinham expressões profissionais, mas ninguém parecia descontente. Devo admitir que estou surpresa, ela finalmente disse. Acredite, eu também, comentou Carlos Viana, o membro mais jovem do conselho, conhecido por sua franqueza. Mas ontem você provou algo importante, que sabe navegar crises com uma habilidade que nenhum de nossos candidatos alternativos possui. No entanto, Eduardo acrescentou, gostaríamos de sugerir algumas adaptações na estrutura executiva. E ali estava a pegadinha, Beatriz pensou. Que tipo de adaptações? Eduardo empurrou uma pasta em sua direção. Estamos propondo a criação de um COO para trabalhar diretamente com você.
Alguém que possa assumir algumas responsabilidades operacionais, permitindo que você se concentre nas relações com investidores e na visão estratégica da empresa. Beatriz abriu a pasta, preparada para encontrar o nome de algum executivo indicado pelo conselho. Em vez disso, viu uma folha em branco com apenas uma linha. Sugerimos que você selecione o candidato ideal para esta posição. Ela levantou os olhos, genuinamente surpresa. Confiamos no seu julgamento, Beatriz, Eduardo disse. Você construiu esta empresa tanto quanto seu pai. Merece a chance de escolher com quem vai trabalhar diretamente. A reunião continuou por mais 1 hora, discutindo detalhes do novo contrato, metas para os próximos 5 anos e projetos de expansão. Quando finalmente terminou, Beatriz saiu da sala sentindo-se estranhamente leve, como se um peso tivesse sido simultaneamente removido e recolocado sobre seus ombros, o mesmo fardo, mas que agora ela escolhia carregar conscientemente. Mônica a esperava do lado de fora, com uma agenda de compromissos, mas Beatriz a interrompeu gentilmente. Cancele tudo para o resto do dia, Mônica. Tem um almoço importante. Beatriz parou diante da porta do sobrado terracota, um buquê de girassóis em uma mão e uma pasta discreta na outra. Havia trocado o terninho formal por um vestido simples de algodão azul marinho, uma peça tão raramente usada que a etiqueta da loja ainda pendia da parte interna. Quase voltara para casa para trocar de roupa quando se viu no reflexo da vitrine de uma loja, parecendo estranhamente vulnerável sem sua armadura corporativa. Respirou fundo e tocou a campainha. Ouviu imediatamente o latido animado de Otto e os passinhos apressados de Laura. É a Bia! É a Bia! A voz infantil anunciou do outro lado da porta, seguida pelo som de uma chave girando na fechadura. A porta se abriu e Laura surgiu com um sorriso radiante, usando um avental infantil coberto de manchas de farinha. Otto abanava o rabo freneticamente ao seu lado. Você veio mesmo! A menina exclamou, abraçando as pernas de Beatriz. Eu prometi, não foi? Beatriz respondeu, surpreendendo-se com a facilidade com que aquele abraço infantil a aqueceu por dentro. Rafael apareceu no corredor, também usando um avental, embora consideravelmente menos sujo que o da filha. Seu sorriso era cauteloso, como se não tivesse certeza de que ela realmente apareceria. Bem-vinda, ele disse simplesmente. Trouxe isso para vocês. Beatriz estendeu o buquê de girassóis, sentindo-se subitamente tímida. Flores! Laura exclamou. São lindas e amarelas igual o meu casaco de chuva. Rafael aceitou o buquê, seus dedos roçando os dela por um breve momento. Obrigado, são perfeitas. Ele olhou para ela com curiosidade. Então, como foi? Beatriz sorriu. Me mantiveram. Isso é bom, certo? Acho que sim, ela respondeu. Na verdade, tenho certeza que sim. Me deram mais autonomia, inclusive. Parabéns, ele disse genuinamente. Papai, vamos mostrar a surpresa para Bia? Laura interrompeu, puxando a mão de Beatriz. Claro, princesa. Rafael pegou o buquê e a pasta das mãos de Beatriz. Se me permite, parece oficial demais para um almoço de sexta. Ela entregou a pasta com uma piscadela. É para depois do almoço, se ainda estiver interessado. Laura conduziu Beatriz pela mão até a cozinha, onde uma cena de caos organizado se apresentava. Ingredientes espalhados pelo balcão, louça na pia e o que parecia ser massa de pizza sobre uma tábua de madeira. A gente está fazendo pizza, Laura anunciou orgulhosamente, e eu ajudei a amassar. Impressionante, Beatriz comentou, genuinamente admirada com o clima caseiro da cozinha. Não se lembrava da última vez que havia cozinhado algo além de um ovo mexido rápido antes de sair para o trabalho. Pizza caseira é nossa tradição de sexta-feira, Rafael explicou, colocando os girassóis em um vaso improvisado, uma garrafa de vidro azul. Laura escolhe os sabores. Hoje é marguerita e calabresa, a menina informou seriamente. Mas pode ser só marguerita se você não gosta de calabresa. Adoro os dois sabores, Beatriz garantiu. Ótimo, porque a massa já está pronta. Rafael abriu a geladeira e tirou uma tigela coberta.
Agora só precisamos montar. Os próximos 20 minutos foram passados em uma coreografia culinária que Beatriz observou com fascínio. Rafael abria a massa habilmente enquanto Laura organizava os ingredientes com a seriedade de uma pequena chefe. Eles trabalhavam juntos com a sincronia que vem da rotina e do afeto, cada um conhecendo seu papel sem precisar de instruções. Quer ajudar a montar a sua? Rafael perguntou, oferecendo a Beatriz um prato com molho de tomate. Eu não tenho muita experiência com isso, ela admitiu. Eu te ensino. Laura ofereceu-se prontamente. É muito fácil. Primeiro o molho, depois o queijo, depois as coisas em cima. Seguindo as instruções entusiasmadas da menina, Beatriz se viu espalhando molho de tomate sobre a massa, cobrindo com queijo ralado e finalmente adicionando fatias de calabresa. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos e manipular planilhas financeiras, agora realizavam uma tarefa tão simples e prazerosa que ela se perguntou por que não fazia isso mais vezes. Perfeito! Laura aprovou quando ela terminou. Agora é só colocar no forno. Rafael ajudou Laura a colocar as pizzas no forno pré-aquecido, então se voltou para Beatriz. Vinho? Temos um Sangiovese razoável. Adoraria, ela respondeu. Enquanto Rafael abria o vinho, Laura puxou Beatriz até a sala. Vem ver meu novo desenho da nossa firma. Na mesa de centro, um papel grande exibia o que parecia ser um prédio colorido com formas impossíveis, cercado por árvores verdes e o que pareciam ser pessoas muito pequenas. É o nosso escritório, Laura explicou. Aqui somos eu, você e o papai. Ela apontou para 3 figuras de palito de diferentes tamanhos. E aqui é o Otto, completou, indicando uma forma marrom com 4 patas. É incrível, Laura. Beatriz disse sinceramente, tocada por estar incluída tão naturalmente no mundo da menina. Quando eu crescer, vou construir igual a esse, Laura declarou com a certeza absoluta que só uma criança pode ter. Vai ser o prédio mais legal de São Paulo. Tenho certeza que será, Beatriz concordou. Rafael entrou com 2 taças de vinho, entregando uma a Beatriz. Laura tem grandes planos para o futuro imobiliário da cidade. Percebi, Beatriz respondeu aceitando a taça. Obrigada. Eles brindaram silenciosamente, seus olhos se encontrando por cima das taças. Havia tantas coisas não ditas naquele olhar que Beatriz sentiu um leve tremor nas mãos. As pizzas vão demorar um pouco, Rafael comentou. Quer conhecer o resto da casa? Laura adoraria te mostrar o quarto dela. Sim, a menina exclamou, já puxando Beatriz pela mão. Vem ver meus livros e meu telescópio. O quarto de Laura era exatamente como Beatriz imaginaria. Colorido, cheio de livros e brinquedos educativos, com um mural de desenhos ocupando uma parede inteira. Um pequeno telescópio estava posicionado próximo à janela. Papai me deu no meu aniversário, Laura explicou, apontando para o instrumento. A gente olha estrelas toda sexta antes de dormir. Hoje você pode olhar também. A simplicidade do convite, a facilidade com que Laura a incluía em suas tradições familiares, deixou Beatriz sem palavras por um momento. Eu adoraria, ela finalmente respondeu. Rafael observava da porta, uma expressão suave no rosto. O restante do tour? Ele sugeriu. Eles mostraram o pequeno escritório onde Rafael trabalhava em seus projetos, um banheiro reformado com azulejos vintage que ele mesmo havia restaurado e finalmente chegaram à varanda nos fundos, um pequeno oásis urbano com plantas por toda a parte e uma mesa de madeira sob um pergolado coberto de trepadeiras. É aqui que comemos quando o tempo está bom, Rafael explicou, e hoje está perfeito. De fato, o dia estava agradavelmente morno, com uma brisa leve balançando as folhas das plantas. Beatriz respirou fundo, sentindo o cheiro de terra, vegetação e agora pizza assando. Seu apartamento é realmente especial, ela comentou. Obrigado. É pequeno, mas funciona para nós. Não é apenas o tamanho, ela elaborou. É a sensação. Parece realmente um lar. Algo se suavizou no olhar de Rafael.
É o que tentamos fazer, especialmente depois de perder Mariana. Era importante criar um ambiente seguro e acolhedor para Laura. Vocês conseguiram, Beatriz disse sinceramente. Um timer soou na cozinha. As pizzas, Laura exclamou correndo para dentro. Ficando sozinhos na varanda, um silêncio confortável se estabeleceu entre Beatriz e Rafael. Ela tomou um gole de vinho, saboreando o momento de calma. Então, Rafael finalmente disse, você mencionou uma pasta misteriosa? Beatriz sorriu. Depois do almoço. Prometo que vale a pena esperar. O almoço foi uma experiência quase surreal para Beatriz. Pizza caseira, comida com as mãos em uma mesa na varanda, conversas leves sobre o dia de Laura na escola, risadas sobre as tentativas de Otto de conseguir um pedaço de calabresa. Nenhuma ligação interrompendo, nenhuma emergência corporativa, nenhuma necessidade de manter uma fachada profissional. Quando terminaram, Laura pediu permissão para desenhar um pouco antes da sobremesa, deixando os adultos sozinhos novamente. Acho que chegou a hora da pasta misteriosa, Rafael comentou recolhendo os pratos. Beatriz assentiu, subitamente nervosa. Está na sala, junto com minha bolsa. Enquanto Rafael levava a louça para dentro, Beatriz foi até a sala, tomando um momento para reorganizar seus pensamentos. Era um passo ousado. Talvez impulsivo demais, mas depois dos últimos dias, ela estava disposta a seguir seus instintos pela primeira vez em muito tempo. Quando Rafael voltou, ela já estava sentada no sofá com a pasta aberta. O que é isso? Ele perguntou sentando-se ao seu lado. Uma proposta, Beatriz respondeu, estendendo-lhe um documento. O Conselho aprovou a criação de uma fundação corporativa ligada a Monte Cruz Investimentos, uma entidade separada focada em projetos de revitalização urbana sustentável. Rafael folheou o documento, seus olhos se arregalando gradualmente ao compreender. Isso é um fundo inicial de 25 milhões para começar, ela continuou, com autonomia para selecionar os projetos. E o primeiro... Ela hesitou, então continuou. O primeiro seria a revitalização do Cine Bexiga, baseado no seu projeto. Ele levantou os olhos do documento, claramente atordoado. Beatriz, isso é... não sei o que dizer. Diga sim, ela sugeriu com um pequeno sorriso. O Conselho quer alguém para dirigir a fundação. Alguém com visão, experiência em projetos sustentáveis e integridade inquestionável. A compreensão começou a se formar no rosto dele. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria, ela corrigiu. A fundação precisa de um diretor de projetos, alguém que possa transformar visões em realidade. Rafael parecia genuinamente sem palavras, alternando o olhar entre o documento e Beatriz. É muito para processar, eu sei, ela reconheceu. E você não precisa responder agora. É só uma ideia, um começo. É uma ideia incrível, ele finalmente disse. Mas... O mas ficou pairando no ar entre eles, carregado de implicações. Mas, ela incentivou. Rafael colocou o documento sobre a mesa de centro. Mas estou me perguntando se essa proposta tem a ver apenas com o meu projeto, ou se também tem a ver com isto. Ele gesticulou entre eles. A pergunta era justa. E Beatriz sabia que precisava ser honesta. Os dois, ela admitiu. Seu projeto é excepcional, Rafael. Merece ser realizado independentemente de qualquer outra coisa entre nós. Mas sim, esses últimos dias... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Esses últimos dias me fizeram perceber que talvez haja espaço na minha vida para mais do que apenas a empresa. Um leve sorriso começou a se formar no rosto dele. Isso é bom de ouvir. Assusta um pouco, ela confessou. Mudanças geralmente assustam. Eles ficaram em silêncio por um momento. A magnitude da proposta e das palavras não ditas pairando entre eles. E quanto a Laura? Rafael finalmente perguntou. Se eu aceitar esse trabalho, se nós... Ele não completou a frase, mas o significado estava claro. Ela seria parte da equação. Beatriz respondeu sem hesitar. Sempre. O som de passos apressados interrompeu o momento. Laura voltou à sala segurando um pote de sorvete.
Sobremesa, ela anunciou alegremente. Então parou, olhando para os dois adultos sentados no sofá, para os documentos sobre a mesa e para suas expressões sérias. Com a percepção aguçada das crianças, perguntou: "Vocês estão conversando coisas importantes?" Rafael e Beatriz trocaram um olhar rápido. "Sim, princesa", Rafael respondeu honestamente. "Estamos discutindo um projeto de trabalho muito especial." "O do cinema antigo?" Laura perguntou, surpreendendo Beatriz. Ela não sabia que a menina estava a par do projeto do pai. "Sim, esse mesmo", Rafael confirmou. Laura colocou o pote de sorvete na mesa e olhou seriamente para Beatriz. "Papai trabalha nesse projeto desde antes de eu nascer. Vovó disse que é o sonho dele." Então, com a franqueza desconcertante das crianças, acrescentou: "Você vai ajudar o sonho do meu papai a acontecer?" Beatriz sentiu um nó na garganta diante da pergunta direta. "Estou tentando, Laura, e seu pai está me ajudando com meus sonhos também." A resposta pareceu satisfazer a menina, que sorriu amplamente. "Legal, então podemos comer sorvete para comemorar." Rafael riu, aliviando a tensão do momento. "Excelente ideia, vou buscar as taças." Enquanto ele ia à cozinha, Laura se aproximou de Beatriz e sussurrou, como se compartilhasse um segredo: "Papai sorri mais desde que te conheceu. Antes ele só sorria para mim e para o Otto." Beatriz não soube como responder, tocada pela observação inocente da menina. Antes que pudesse encontrar palavras, Rafael retornou com 3 taças coloridas e começou a servir o sorvete. "Não tínhamos uma reunião de negócios planejada para hoje", ele comentou enquanto entregava uma taça para Beatriz. "Mas acho que podemos fazer uma exceção." Virando-se para Laura, acrescentou: "O que você acha, princesa? A Beatriz pode ser nossa sócia no projeto do cinema?" Laura assentiu enfaticamente. "Sim, e ela também pode vir ver as estrelas com a gente hoje." "E se ela quiser?" Rafael acrescentou, olhando para Beatriz com uma pergunta silenciosa nos olhos. "Eu adoraria", Beatriz respondeu, sentindo-se estranhamente em casa naquela sala simples, com aquela pequena família que havia entrado em sua vida tão inesperadamente. Eles comeram o sorvete entre risadas, com Laura contando histórias sobre suas aventuras escolares e Otto ocasionalmente tentando conseguir uma lambida das taças. A formalidade inicial havia se dissolvido completamente, substituída por uma familiaridade que parecia, ao mesmo tempo, nova e antiga. Quando terminaram, Laura pediu para mostrar a Beatriz sua coleção de livros sobre astronomia. Enquanto as duas se dirigiam ao quarto da menina, Rafael chamou Beatriz discretamente. "Podemos conversar mais sobre a proposta depois que ela dormir?" ele perguntou em voz baixa. Beatriz assentiu, um leve calor subindo pelo seu pescoço. "Claro, tenho todo o tempo do mundo." Era uma mentira pequena e doce. A CEO da Montecruz Investimentos nunca tinha todo o tempo do mundo. Mas hoje, pelo menos, ela tinha escolhido priorizar algo além do trabalho. As horas passaram com uma rapidez surpreendente. Laura mostrou sua coleção de livros. Depois insistiu em jogar um jogo de tabuleiro que requeria construir pequenas cidades com recursos limitados. Um jogo que, Beatriz descobriu, ela era surpreendentemente ruim para a grande diversão da menina. Quando o céu começou a escurecer, eles jantaram pizzas requentadas na varanda, sob luzes de fada que Rafael acendeu, transformando o pequeno espaço em algo mágico. A noite estava clara, perfeita para a observação de estrelas. "Hora do telescópio!" Laura anunciou, depois que terminaram de comer. Rafael ajudou a filha a posicionar o pequeno instrumento na varanda, ajustando o ângulo enquanto explicava pacientemente os nomes das constelações visíveis. Beatriz observava a interação entre pai e filha com um nó na garganta, pensando em todas as experiências simples que nunca havia valorizado em sua busca incessante pelo sucesso. "Bia, sua vez!" Laura chamou, fazendo sinal para que ela se aproximasse do telescópio. Beatriz se inclinou, colocando o olho na ocular conforme as instruções da menina. O céu de São Paulo, geralmente pálido pela poluição luminosa,
Revelava, através da lente, um conjunto de estrelas brilhantes que formavam um padrão distinto. É Órion, Rafael explicou, tão próximo que ela podia sentir seu calor. A constelação do caçador. É linda, Beatriz sussurrou, genuinamente impressionada. Sabia que as estrelas que vemos já podem nem existir mais? Laura perguntou com a seriedade de uma pequena cientista. A luz demora tanto tempo para chegar até a gente que a estrela pode ter morrido faz tempo. É mesmo? Beatriz respondeu, fingindo surpresa. Sim, é tipo, a gente vê o passado quando olha para o céu. Laura concluiu triunfante. Rafael sorriu com orgulho paterno. Laura tem fascinação por astronomia desde os 4 anos. Impressionante, Beatriz comentou, genuinamente admirada com a inteligência da menina. Depois de mais algumas observações, Laura começou a bocejar, apesar de seus protestos de que não estava com sono. Hora de dormir, astronauta, Rafael anunciou. Amanhã podemos observar mais estrelas. Mas a Bia vai embora, Laura protestou, bocejando novamente. Eu posso voltar, Beatriz ouviu-se dizendo. Se vocês quiserem. O rosto de Laura se iluminou. Promete? Promessa de dedinho? Beatriz estendeu o mindinho, selando o pacto solene com a menina. Promessa de dedinho. Rafael levou Laura para se preparar para dormir, enquanto Beatriz permaneceu na varanda, contemplando o céu noturno e o caminho inesperado que sua vida havia tomado nos últimos dias. Da executiva solitária, com o tornozelo torcido na chuva, à mulher que fazia promessas de dedinho para uma criança de 5 anos, a transformação era quase inacreditável. Cerca de 20 minutos depois, Rafael retornou à varanda com 2 taças de vinho. Ela quer que você vá dar boa noite, ele disse, entregando uma taça a Beatriz. No pequeno quarto, Laura já estava na cama, abraçada ao Dr. Bento, seus olhos pesados de sono. Boa noite, Laura, Beatriz disse suavemente, sentando-se na beira da cama. Boa noite, Bia, a menina murmurou sonolenta. Então, com uma naturalidade que pegou Beatriz completamente desprevenida. Eu te amo. Palavras tão simples, tão poderosas, tão livremente oferecidas. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu também te amo, Laura, ela respondeu, surpreendendo-se com a verdade absoluta daquela afirmação. Quando voltou à varanda, Rafael a esperava com uma expressão suave. Ela tem esse efeito nas pessoas, ele comentou, notando os olhos úmidos de Beatriz. Conquista corações com uma facilidade absurda. E como o pai? Beatriz respondeu, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Rafael sorriu, estendendo a mão para tocar levemente a dela. Sobre a proposta da fundação, ele começou. Se for muito complicado por causa de nós, eu entendo. Beatriz apressou-se em dizer. Podemos encontrar outro diretor, mas o projeto do Cine Bexiga ainda seria seu. Eu garantiria isso. Não é isso. Ele a interrompeu gentilmente. Quero aceitar. É uma oportunidade incrível. Algo que sonhei por anos. Mas quero ter certeza de que você sabe onde está se metendo. Não sou apenas um arquiteto, Beatriz. Sou um pai solo com uma filha pequena. Isso significa horários escolares, febres repentinas, apresentações de ballet, fins de semana no parque. É uma vida muito diferente da sua. Beatriz tomou um gole de vinho, considerando suas palavras. Nos últimos dias, tive um vislumbre dessa vida. E sabe o que descobri? Ela fez uma pausa. Descobri que nunca me senti tão viva, tão presente, tão eu mesma. Rafael a observava atentamente, seus olhos refletindo as pequenas luzes da varanda. E a empresa? Sua carreira? Continuarão importantes, ela respondeu honestamente. Não vou fingir que posso ou quero abandonar tudo que construí, mas percebi que posso ter ambos. Sucesso profissional e conexões pessoais significativas. Não precisa ser um ou outro. Não é sempre fácil equilibrar, ele advertiu. Nada que valha a pena é fácil, ela respondeu com um pequeno sorriso.
Além disso, tenho a impressão de que você e Laura são especialistas em ensinar pessoas complicadas como eu a ver as estrelas. A mão de Rafael encontrou a dela novamente, seus dedos se entrelaçando. Estamos dispostos a tentar se você estiver. Beatriz apertou sua mão. Estou. Rafael se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Mas Beatriz não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, tentativo, cheio de promessas. Quando se separaram, ambos sorriam. Então, Beatriz disse, temos um acordo, tanto para a fundação quanto para nós. Temos um acordo, Rafael confirmou, mas acho que devemos selá-lo formalmente. Como? Ele se levantou e estendeu a mão. Venha comigo. Ela o seguiu pelo apartamento até a sala, onde ele pegou a pasta com os documentos da fundação e a colocou sobre a mesa. Ao lado dela, colocou o desenho de Laura, o prédio colorido impossível com as 3 figuras de palito e o cachorro. Assine ambos, ele sugeriu com um sorriso. Beatriz entendeu o simbolismo do gesto. Sem hesitar, pegou a caneta que ele oferecia e assinou primeiro o documento oficial, depois, com igual seriedade, o desenho infantil. Rafael fez o mesmo, e quando terminaram, ele a puxou para perto. Agora é oficial, ele disse baixinho. Parceiros em todos os sentidos. Todos! Ela concordou, envolvendo os braços ao redor de seu pescoço. Do corredor veio um latido suave. Otto os observava com o que parecia ser aprovação canina. Parece que todos concordam, Rafael riu. Beatriz se permitiu um momento para absorver tudo. O apartamento acolhedor, o homem gentil em seus braços, a menina dormindo no quarto ao lado, até mesmo o cachorro filosófico observando-os. Uma semana atrás, seu tornozelo havia cedido sob a chuva, mas agora ela percebia que muito mais havia cedido naquela noite. As paredes ao redor de seu coração, as limitações que havia imposto a si mesma, o medo de vulnerabilidade. Você está bem? Rafael perguntou, notando sua expressão pensativa. Melhor do que jamais estive, ela respondeu com sinceridade absoluta. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Amanhã haveria e-mails, reuniões, decisões a serem tomadas. O mundo corporativo não desapareceria, assim como as responsabilidades de Rafael com Laura e seus projetos. Haveria desafios, ajustes, momentos difíceis. Mas naquela noite, sob o mesmo céu, onde estrelas mortas ainda brilhavam, Beatriz Montecruz havia encontrado algo que nenhum cargo, título ou conta bancária poderia proporcionar. Um lugar para chamar de lar, não feito de tijolos e argamassa, mas de conexões, afeto e possibilidades. E pela primeira vez em muitos anos, ela não tinha pressa alguma para estar em outro lugar.